Olá pessoal, iniciamos mais uma aula. Hoje nós vamos falar do Durkheim. Durkheim foi um sociólogo francês, ele é um homem do século XIX, foi um dos fundadores da sociologia moderna. A gente pode dizer que ele, na verdade, seria o principal fundador. Não foi a primeira pessoa a pensar a sociologia como ciência, mas foi aquele que a estabeleceu. O Durkheim ele era uma pessoa que se interessava muito pela, pela importância que a religião exercia nas pessoas, a estratificação social, a divisão de classes, né? O moral, os costumes e o direito também. Então ele pensava muito sobre como a sociedade exerce um poder sobre o indivíduo, que muitas vezes esse poder não é percebido. Né? A gente naturaliza as coisas quando na verdade a gente age muitas vezes, frequentemente, sem perceber, mas por coerção. Né? Então, nós vamos dar alguns exemplos aí. Eu queria chamar a atenção de vocês que, se vocês leram o texto, né, deveriam ter lido, fato social só vai aparecer no final do texto do Durkheim. Né? Então, é o capítulo 1, que você tem que ler, que é o fato social. Então, ele fala. Estou aqui olhando para a tela, vendo, né? No finalzinho, no último parágrafo, ele vai falar o conceito de fato social. Então, vocês podem é, observar o final e depois voltar para o começo do texto. Né? Então, ele explica para sintetizar o que é fato social. Eu vou fazer o contrário, então eu vou ler já o conceito. É fato social toda maneira de fazer, fixado ou não, ou seja, é uma regra que está estabelecida, normatizada ou não está, né? Suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada, que é uma coisa genérica, né? Já está dado aquilo. E ao mesmo tempo possui uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Tá? Então, esse é o conceito dele. Né? Talvez não pareça muito claro, né, ser uma explicação, então isso que nós vamos fazer aqui, por isso estamos gravando essa aula. Né? Primeira coisa, o Durkheim fala para a gente analisar os fatos sociais como coisas. Né? Então a gente acha, muitas vezes a gente acha que coisas são coisas materiais que a gente pega, a gente aperta, né? A gente sente ela de maneira tátil. Né? Então ele fala, não, vamos analisar os fatos como coisas. Mas vocês devem achar estranho, né? Mas se vocês pensarem bem, vocês já fizeram análise dos fatos como coisas. Por exemplo, quando vocês falam, nossa, olha, aconteceu uma coisa ali, eu vi uma coisa hoje, nossa, olha que coisa que aconteceu, eu vou te contar. Então, quando você fala isso, você pegou um fato e transformou numa coisa. Aí, quando você vai contar aquela história, é porque você quer explicar aquilo, você está fazendo uma análise daquilo também, você está relatando algo, mas aquilo, para ter chamado sua atenção, está dialogando com a moral, com aquilo que é aceitável, que não é, por isso se destacou aquilo. Né? Então a gente faz isso, trata os fatos como coisas de maneira frequentemente inconsciente. O Durkheim fala para a gente considerar os fatos como coisas sempre, né? Para a gente poder analisá-los. Então vamos destacá-los, os fatos. Né? Então essa é algo que eu chamo a atenção. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que o Durkheim é o cara que ele criou, não criou, mas foi a grande figura para difundir o método hipotético dedutivo. Né? Ou seja, você tem uma hipótese e aí, para compreender aquela hipótese, você vai tentar analisar os fatos, coletar dados, ver estatísticas. Né? Então você vai seguindo uma trilha de investigação. Você vai tentando deduzir e explicando a partir daquilo que você vai encontrando. Então você tem uma hipótese, que é o ponto de partida onde eu saio, e você vai daí usar um método dedutivo para tentar comprovar ou não que a hipótese está certa. Né? Então, na lógica do Durkheim, você identificar os fatos é algo muito importante para você poder entender o seu objeto de estudo. Tá? Eu sei que esse texto é um pouquinho chato, né? Mas assim, o que eu peço que vocês se atentem é para algo muito específico mesmo, né? Para vocês calibrarem, né? Colocarem
um óculos que te dê essa ótica de analisar as coisas que acontecem na sociedade, os fatos como coisas, né? Então, nós vamos pegar a partir desse conceito do Durkheim, do que são fatos, né? Então, os fatos, eles têm 3 características, né? Eles são genéricos. Primeira característica, genérico. Ou seja, ele atinge a uma determinada população que está sendo estudada de maneira igual. Atinge a todos. São, por exemplo, os valores, a moral social, o que é certo, o que é errado, né? Então, isso são fatos também, porque isso vem antes do nascimento de vocês, né? Vocês, qualquer um de nós, quando a gente nasce, existe uma religião, ou algumas religiões, que são as religiões que são as mais importantes, tem uma língua, né? Tem valores, tem comportamentos, e você vai simplesmente aprendendo essas coisas que já existem, porque atingem a todos, e você tem que se adaptar a elas de certa forma. Então, isso é uma característica da generalidade dos fatos, né? Eles são externos ao indivíduo, ou seja, eles vêm de fora para nós, nos atingem a partir de fora. Então, é evidente que coisas que acontecem dentro da nossa cabeça não são fatos sociais. Então, lembre do social. Por exemplo, dormir não é um fato social, né? Meus pensamentos não são fatos sociais. À medida que meus pensamentos são expressados, que eu conto uma coisa para alguém, que eu falo uma coisa que mexe com alguma pessoa, ou tem uma atitude, aquilo passa a ser um fato. Mas processos biológicos, orgânicos, não são fatos, né? Agora, se você fizer xixi na rua e tem um monte de gente olhando, né, ou um bêbado está fazendo isso é um fato social, né? Então, o fato social depende desse elemento da exterioridade, né? Então, os fatos sociais são exteriores, eles vêm de fora, eles são expressados também de maneira exterior ao indivíduo. Então, acho que está claro, né? E a terceira coisa, então, eu falei genérico, são genéricos, são exteriores aos indivíduos, e a terceira tem poder coercitivo. Esse aí é fácil, gente. Por quê? Esses fatos, os fatos sociais, eles influenciam o nosso comportamento, né? Então, a gente se comporta muito em função da sociedade, sem a gente perceber, porque a gente já internalizou isso, né? Já se condicionou a se comportar de forma adequada. Então, por exemplo, se você decide sair na rua pelado, né? Você pode fazer isso. Só que, sim, talvez você vai ser preso, vai acontecer alguma coisa, virar um escândalo, né? Vão chamar a polícia, né? Então, a moral social, que fala que você não deve mostrar os seus genitais em público, ela é muito forte, né? Então, não adianta você achar que você é livre e se fizer isso num lugar inadequado. Um poder coercitivo que é muito maior, né? Então estamos falando do terceiro elemento, o poder coercitivo, ele vai agir para obrigar você a se vestir, né? Não precisa ir tão longe. Por exemplo, ir para a faculdade, né? Vocês estão em casa, né? Então, ainda vão experimentar, conhecer, tomara que seja logo, né, a universidade, né? Então, mas podem pensar em qualquer outro lugar, ir para o ambiente de trabalho. Vocês têm que botar uma roupa determinada, né? Claro, faculdade, o aluno pode ir de bermuda, pode ir de camiseta, né? E o professor, se ele for de qualquer jeito, as pessoas vão achar estranho, que não está levando a sério, né? Mas a vestimenta é um exemplo, né? Num caso mais extremo, não só num casamento, ou um trabalho num banco, entendeu? Então você tem que botar aquela roupa que a sociedade identifica como a roupa adequada para aquele contexto, né? Então tem vários tipos de coerção que são exercidas sobre o indivíduo, né? Mas tudo isso vem de fora da gente, né? Então, veja só, essas coisas estão relacionadas, né? É genérico, atinge a todos ou uma determinada sociedade, né? Tem uma sociedade indígena que tem uma outra lógica lá, né? Então, vamos falar da nossa sociedade. É genérico, é exterior ao indivíduo e tem ação coercitiva. Tem essas 3 condições, é um fato social, né? Então, sim, quando a gente fala em coerção, a gente quer dizer que altera o comportamento, né, da gente, né? A gente é movido para ter uma certa atitude em função de algo, né? Então, é nesse sentido que vocês vão identificar o que são os fatos sociais. Eu acho que esse é o elemento principal do texto. Eu queria dizer assim que quando a gente pensa em sociologia como uma ferramenta
para a gestão de políticas públicas, né? Para vocês, a gente tem que diferenciar ela, né? Ou a gente pode identificá-la como uma ferramenta que busca uma certa objetividade. Ela pode ser um pouco reflexiva, né? No sentido de refletir, analisar e refletir sobre o comportamento humano, tal qual a filosofia faz, tal qual a psicologia faz, mas ela tem muito da objetividade, de olhar para a sociedade e tentar compreendê-la. Né? Na primeira aula eu falei para vocês, quando eu apresentei Durkheim rapidinho, eu falei que o Durkheim tem uma obra chamada O Suicídio, e foi o primeiro cara a estudar de maneira séria o suicídio e falar, olha, a pessoa não se mata só porque ela está com problema mental, que ela é doidona, uma coisa interna dela, não. Por questões sociais, de não aceitação social, né? Por guerra, crises econômicas, problemas familiares, são coisas que são externas ao indivíduo e que vão transformar o suicídio não somente num evento que a gente deve buscar um apoio para compreendê-lo de um psicólogo, né? Deve ser objeto de estudo da psicologia, mas objeto de estudo da sociologia também. Se a sociedade está gerando um número de mortes muito grande, então é um problema aí, né? É um problema aqui social, né? Então hoje a gente já sabe disso, mas na época a gente não sabia. Hoje tem muito suicídio em fábricas na China, em Bangladesh, pelas condições de trabalho, tem taxas de suicídios muito altas no inverno, nos países nórdicos, no Japão, suicídio de jovens por causa da competição para a universidade, mercado de trabalho, né? Você já deve ter ouvido essas histórias também. Então a gente sabe que tem uma relação uma relação causal nisso, né? Mas a gente não sabia. Então o Durkheim estudou o suicídio como um fato social, não como um fato que ocorre somente dentro da mente do indivíduo, né? Então eu acho que isso é uma chave para vocês pensarem sobre isso e analisarem as coisas, né? Relacionarem com a imaginação sociológica, ou seja, percebam as coisas como sendo eventos sociais, né? Tentando não naturalizar as coisas ou achar que aceitar um condicionamento, mas perceber qual que é a lógica que está por trás disso, né? Eu acho que isso que é algo interessante que nos é aportado, né? Eu acho que por hora é isso, gente. A gente vai debater então depois na aula um pouco sobre isso. O texto não é muito gostoso, mas o resultado dele é muito interessante, eu acho. Tá? Então até mais, gente. Agora não vai ter aquela gravação no fundo lá que eu estaria testando o áudio.